Eu entendo tempo de projeto, eu entendo muita coisa que o Bahia tá passando, mas não dá pra jogar um futebol tão pífio quanto a gente tem jogado. Eu queria começar aqui a segunda-feira dizendo: fala galera do YouTube, beleza, ganhamos o clássico, estamos bem aí na nossa Copa do Nordeste, vamos classificar e tudo mais, mas isso não vai acontecer. De verdade, a gente está eliminado ou virtualmente eliminado da Copa do Nordeste depois do empate com o Sport Clube Vitória ontem na Arena Fonte Nova por 1-1 perante 42 mil pessoas na Fonte Nova. E é importante a gente trazer para vocês um corte que talvez, e aí eu vou fazer o meia-culpa, quando eu recebi, eu olhei e pensei, é maldoso? Com certeza. Vou usar para ilustrar muito o que a gente precisa dizer. Tem coisas que a gente precisa dizer e que a gente não consegue dizer, a gente não consegue explicar. Então a gente vai trazer aqui esse corte de Renato Paiva na coletiva ao falar de filosofia de jogo. Para já a filosofia não defino eu. A filosofia define o grupo que comprou o Bahia. Porque agora quem manda no Bahia é o grupo. E portanto quem define a filosofia é o grupo que manda e que comprou e que nos pôs aqui para treinar e que põe estes jogadores para nós trabalharmos com eles. Ponto número 1. Ele fala que filosofia quem manda é o grupo. Beleza. Eu acho que é a filosofia daquele manda quem pode, obedece quem tem juízo e vergonha. É uma filosofia que a gente passa muito na nossa cabeça. Na minha cabeça eu penso muito nisso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e vergonha. Afinal de contas, a gente abriu mão de sermos quem somos para sermos um clube de um conglomerado internacional. Afinal de contas, nós abrimos mão de sermos Bahia de Belintani, das suas falhas, das suas premissas ultrapassadas e de tudo que Belintani nos daria, inclusive uma pseudo-eliminação na Copa do Nordeste, por esse momento. Renato Paiva é funcionário do Grupo City, funcionário do Bahia, e ele trabalha a ponto de entender que as coisas são feitas dessa maneira. Questionado também sobre o closing, sobre o Grupo City falar sobre contratações, ele disse em alto e bom som: até o final de março esse grupo vai abrir e vai chegar a falar, que é quando a venda do Bahia se concretiza. Renato Paiva tem sido pessoa não grata para o torcedor do Bahia. Por que eu tenho dito isso? Porque o time achou um encaixe em um certo momento com ele, em um outro momento o time evoluiu a mão dele. O Bahia, que jogava com linhas altas, pressionando o adversário no pós-perda, tomando bola, invertendo bola, trazendo bola para dentro, virou um Bahia de lançamentos. Virou um Bahia de inversões de jogo sem efetividade, virou um Bahia sem a pressão necessária para tomar a bola do adversário. E aí eu volto a frisar na tecla. Eu acho que quando tem joio demais no meio do trigo, o trigo termina estragando. Eu entendo demais que é um projeto novo, eu entendo demais que é um técnico novo, eu entendo demais que é um técnico estrangeiro, eu entendo demais que é uma filosofia nova implantada por um técnico novo de um grupo estrangeiro, eu entendo tudo isso. O que eu não entendo, e aí muitos que me chamam de passapano, de acreditador de projeto e tudo mais, vai questionar a mim, eu digo que eu não entendo é você evoluir. Eu entendo que quando, por exemplo, uma pessoa pratica muito algo, essa pessoa vai chegar em um certo ponto à perfeição. Eu entendo que quando uma pessoa pratica muito uma certa atividade, ela vai ficar perfeita. Quando um cara que não pratica atividade física começa a praticar atividade física, o corpo dele responde positivamente e ele perde gordura, ganha massa magra, essas coisas todas, de ficar forte, de ficar com condicionamento e tudo mais. Quando um jogador de bola joga mais bola, o quanto mais ele treina, melhor ele deve ficar.
Renato Paiva a todo momento pede contratações. Renato Paiva a todo momento frisa: esse não é o time que vocês verão em campo no Brasileiro. Precisam peças para ser titulares. E com todo respeito ao nosso querido Arthur Salles, que nem foi anunciado ainda, não é o Arthur Salles que vai resolver. Nós precisamos de 2 centroavantes. Goulart e Everaldo estão, para mim, na lista dos outros 2, David Duarte e Raul Gustavo, fora do Bahia. Se eu colocar também o nosso querido Daniel, já teremos 5 dispensas. Se você forçar um pouco e empurrar um pouco essa bagagem e colocar Borel, já são os 6. E aí a gente precisa se reforçar. A má vontade que Mugni entrou no jogo ontem, um cara que sempre foi sinônimo de raça, sinônimo de briga, sinônimo de guerra, sinônimo de estar sempre ali, de ser um cara que pode fazer a diferença, ontem muito mal. Chaves entrou para ser um pseudo ponta, errou todos os cruzamentos que tentou. Às vezes jogou com mais inteligência do que os demais e trabalhou bola para trás. Ele tirou Matheus Bahia, que estava amarelado, e Jacaré, que era o melhor jogador do time em campo. João Leiro colocou em seu Twitter que ouviu uma frase na saída do estádio ontem que dizia, abre aspas, quando você gasta 70 milhões e o seu melhor jogador é Jacaré, é porque tem algo de muito errado. E eu não tô aqui, pelo amor de Deus, pegando o Jacaré para Cristo, mas eu entendo que se você traz jogadores de renome, um jogador que é oriundo de uma Série B fracassada, embora exitosa, não pode ser dado como destaque. Jacaré não evoluiu tanto assim, mas a vontade de Jacaré o evolui tanto assim. Por isso que Jacaré é o melhor jogador desse time, fadado ao fracasso com jovens que aí estão. Não dá pra gente chegar e passar a mão na cabeça de Cadu Santoro pelos seus belos olhos verdes, eu nem sei se são verdes ou azuis, porque ele trouxe e veio com a chancela do Grupo City, sendo ele um cara com um scout, um número maravilhoso de jogadores e que poderiam colocar eles no Bahia. E ele não faz. O Bahia tá envolto a uma aura de fracassado. Essa aura de fracassado do Bahia pode levar o Bahia ao fracasso perene. Não é o dinheiro que entra em campo, é a vontade. É o que faltou ao Bahia no Clássico. O Bahia empatou com o Vitória, fadado à Série C, e que hoje todos os comentaristas, setoristas e influência, tudo do Vitória está dizendo, nossa, viemos para não sermos goleados e empatamos, vamos continuar bem. Não vão, desculpa. Um time um pouco mais, com um pouco mais de vontade, atropela o Vitória sem dó e nem piedade. Coisa que o Bahia tem até demais. O Bahia deveria sim ser uma instituição de caridade. Porque faz muito bem aos outros e muito mal a quem deveria fazer muito bem. Esse é um vídeo que eu tô gravando no meu pós-jogo. Eu tô chegando em casa, montei toda a minha estrutura para poder gravar esse vídeo para vocês. E entendam. Eu não desacredito do projeto do Grupo City. Contudo, se você não dar ao treinador que entende quem manda quem pode e obedece quem tem juízo e vergonha, peças para trabalhar, esse já vai estar com a sua cabeça posta na guilhotina e uma bandeja de prata esperando para ser decepado. Na Copa do Nordeste, teremos que torcer contra o Náutico, que vai jogar o seu último jogo da fase de grupos contra a equipe do Ferroviário em casa. Seremos todos ferrinhos desde pequeno. Cabe a nós tirar uma diferença de saldo de 9 gols. Golear Fluminense e CRB inapelavelmente. Mas lembrando-se que temos quarta-feira Camboriú pela Copa do Brasil. Do sábado nós temos Itabuna em Camaquã. Na terça-feira, Fluminense no Piauí e por aí vai. Então, nós precisamos de contratações que cheguem para vestir a camisa. E outra, a gente nem coloca na balança a questão dele estar realmente expondo o grupo. E aí ele fala, eu preciso de jogadores diferenciados.
Você acha que De Bruyne, Messi, Cristiano Ronaldo são diferenciados? Sim, eles são. Mas você olha, pra mim, pra realidade que eu vivo hoje, Iago Felipe e Caule são diferenciados. Se o Bahia confiasse um pouco mais em Caule, talvez o resultado fosse diferente. Se Paiva entendesse que só era trocar 6 por meia dúzia, o resultado seria diferente. Todos têm erro nesse processo. Paiva, o Grupo City com a figura do seu diretor de futebol, o seu presidente da associação, que agora poderia estar sentado e dizer assim, não é mais comigo, a chave de futebol não é minha. Tá na hora de alguém aparecer e dar a cara a tapa. Porque o Bahia, que a gente dizia que é da torcida, a gente sabe que não é mais, é do Grupo City. Mas será que a gente vai ficar sentado, de braço cruzado, vendo o Bahia jogar o futebol pífio que está jogando? Essa é uma pergunta que eu tenho que deixar para vocês registrada e pedir, antes de qualquer coisa, que você chegou por aqui até agora e assistiu esse lamento quase de Jeremias, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações e me siga nas redes sociais. Eu agradeço demais o seu acesso. O nome do peixe é Pinote e eu fui. Tamo junto e bora Bahia. Tchau, tchau.